estudar Direito Processual Penal. Agora são que vai dar 6 horas da tarde. Hoje eu acordei cedo, trabalhei, limpei a casa, comi e fiz um brigadeiro agora à tarde. Tá na geladeira, vou deixar por 1 hora. Eu tenho que revisar o que eu estudei ontem. Direito administrativo, eu vou revisar só fazendo questões. E vou assistir videoaula, ler PDF, fazer anotação do direito processual penal e responder questões. É isso que eu faço. Então, vou passar assim o resto da noite estudando. Eu fiquei um pouco desanimada, sem vontade. Eu pensei em deitar e dormir, que eu cheguei do trabalho, tomei um banho. Mas eu fui para a cozinha, fiz o brigadeiro, escutei uma música, já me senti um pouco com mais energia. Então eu sentei aqui agora na cadeira e vou estudar, não vou deixar de estudar hoje. Eu estava pensando um pouco em me inscrever para o Ministério Público, para o cargo que abriu recentemente, Promotoria 1, que é nível fundamental. O salário é bom, só que eu não sou muito boa assim em matemática, português, essas coisas, e são que cai nessa matéria, nessa prova. E eu não me sinto muito confiante, sabe, em fazer essa prova, porque para mim eu sempre quis o TJ, porque tem mais matéria de direito e as matérias como português e matemática não são tão relevantes, sabe? Se eu conseguir muito bem no direito, não importa se eu for péssima em matemática. Mas se eu for escolher um nível, tipo, um outro tipo de concurso, como esse que abriu agora, do MP, eu vou ter que ser boa em matemática. Por mais que era matemática nível fundamental. Mas é porque na época da escola eu não era boa no nível fundamental. Aí eu me sinto segura, eu não sei, sabe, se eu escrevo. Porque, na verdade, eu queria muito trocar de emprego, sabe? E é um salário bom. E eu não sei quando que vai abrir para 2026 o TJ de novo. E seria bom na parte de eu viver essa experiência de fazer uma prova de concurso, porque eu vi que nesses podcasts que tem sobre concurso público, que as pessoas vai lá e falam as suas experiências, eles falaram que você precisa também ter a experiência de testar, sabe, ir lá fazer provas de concurso, não somente ficar estudando em casa. Mesmo que aquele concurso que você vai não é o que você quer, mas é mais para testar. Só que claro, né? Você não pode ir sem ter estudado um pouco. Daí eu fico pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Também eu não tenho dinheiro para pagar a taxa agora. Mas só que até o dia 29 de fevereiro, até lá, eu vou ter o dinheiro. Aí eu tô nessa dúvida. Mas eu não quero deixar de estudar pro TJ. Esse que é o foda em relação ao concurso, porque eu não sei se é com vocês, mas como eu não tive uma boa experiência na escola, aí na hora de sentar para estudar para concurso, eu me sinto um pouco insegura nos estudos, sabe? Porque eu tenho essa crença na minha mente que a escola deixou de que eu não vou conseguir aprender, eu não tenho capacidade, porque a escola me deixou essas crenças na minha cabeça. E como o direito é uma disciplina nova, que eu não tive essa experiência na escola, eu me sinto mais confiante em estudar sobre ele e eu até gosto, sabe, de estudar direito, uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse gostar. Eu achava até que era chato e tinha um pouco de preconceito quando eu ouvia falar sobre faculdade de direito, essas coisas assim. Eu não imaginava que a pessoa que faz direito, ela pode seguir para vários caminhos, ela não precisa necessariamente ser advogado. E que eu nem imaginava também que sem ter faculdade de direito pode trabalhar no Tribunal de Justiça de São Paulo. Na verdade, eu nem sabia que existia o Tribunal de Justiça de São Paulo até esse ano de 2025 que eu comecei a querer mesmo estudar para concurso. Eu estou estudando há 1 ano, né? Há 1 ano mais ou menos, né? Alguns meses, desde o início do ano. Só que eu comecei com o português, aos poucos. E é um processo, porque assim,
eu tenho que melhorar a minha autoestima e a minha autoconfiança ainda, além de trabalhar na questão acadêmica. Mas a autoestima e autoconfiança não é em relação à aparência, essas coisas, é em relação aos estudos. Acreditar em mim mesma, sabe? Acreditar que eu sou capaz. E é por isso que eu tô gravando todo dia um pouco sobre a experiência que eu tô tendo. Não sei, para dar um pouco de motivação para mim mesma, para ver a minha evolução com o tempo, para falar o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo no momento em relação aos estudos. Então eu vou lá estudar. Estou há 4 horas estudando Direito Processual Penal. Eu assisti videoaulas, eu li textos, eu procurei no A Lei Seca e eu li o edital e aí eu descobri uma coisa que eu não tinha procurado saber antes, que no edital tem detalhadamente o que cai os artigos na prova. Ai, que burra, eu não sabia disso. E aí eu salvei o edital aqui, salvei também a Lei Seca para eu ler, tava lendo, eu tava anotando, 3, 4, 5 folhas anotando. Aí eu comecei a resolver questões, eu resolvi quantas questões eu já resolvi. Bora lá para ver o meu desempenho. Meu cóccix tá doendo de tanto ficar sentada. Eu fiquei 4 horas sentadas. Aí eu peguei para fazer revisão de lei da improbidade administrativa. Fiz umas 6, 5 questões. Hoje, tá aqui, ó. Vamos ver meu desempenho de hoje. Respondi 31 questões, 54% de acerto e 45% de erro. Daí, 56% eu fiz de direito processual penal e direito administrativo 50%. Olha, eu fiz 25 questões de processual penal, acertei 14 e errei 11. O que eu mais vi das questões do direito processual penal? Sobre as citações e as intimações, mais citações. Daí, eu fui fazendo, né, as anotações aqui no meu caderninho. Aí eu fui anotando. De direito administrativo, eu fiz 6, errei 3, acertei 3. Dá pra eu continuar, mas são 10 e pouco da noite. Eu tô com a bunda doendo de ficar sentada aqui. Aí eu tive uma ideia de colocar no caderno de erros. E aí amanhã eu faço a revisão do direito processual penal, as que eu errei, pra eu memorizar, fixar na mente essas coisas. Tô cansada de estudar, de ficar sentada na minha cadeira. Tô com fome. Tô pensando ainda em trabalhar amanhã. Como é que vai ser? Hoje eu fiquei com um pouco de preguiça, mas eu tô há quase 2 semanas seguidas estudando, sem ter um dia assim, de não quero tirar folga, não. Tô 2 semanas, eu quero seguir com isso, que eu acho que o único jeito de eu conseguir melhorar a minha vida profissional e até pessoal é estudando. E pelo que eu vi nas experiências que eu tive de trabalho, de tentar estudar, faculdade, Enem, fiz cursinhos, tentei ser promovida num trabalho na empresa que eu trabalhei por 5 anos, com base nas experiências assim que eu vivi, eu concluí que é muito difícil eu conseguir ganhar um salário bom, principalmente igual o TJ pagaria, em torno de 6, 7 mil reais no setor privado. E pelo que eu aprendi com o tempo que eu tive assim de vida, eu tenho 26. E pelo que eu aprendi é que assim,
Para você conseguir uma promoção numa empresa de setor privado, além de você ter o básico, que é o conhecimento, um curso universitário, a maioria das promoções vai para cargos de chefia. E para isso, não basta você só ser um bom funcionário que não tem nenhuma sanção disciplinar no serviço e também faz seu trabalho de forma correta, certinha, entrega resultados. Você precisa também ter uma boa aparência. Ser bonito conta muito para você ter sucesso no setor privado. E é uma das coisas pelo qual eu quero ir para o setor público, porque para a maioria das pessoas eu não sou linda, maravilhosa, mas para mim eu sou, mas para a maioria das pessoas não. E você também precisa, né, se vestir bem, estar bem apresentado. E eu aprendi isso na minha experiência no CLT, porque na época eu não ia bem vestida para o trabalho. Hoje em dia eu penso que eu deveria usar mais roupa social, que transparecesse para os meus chefes, para os meus colegas de trabalho, que eu tinha uma imagem mais madura, mais responsável. Eu acho que a forma como você se veste para o local de trabalho, independente se não tiver um uniforme, não tiver uma conduta, uma norma de vestimenta, você tem que parecer sempre social, sabe? Acho que é a forma mais bonita e apresentável e a forma mais que demonstra uma seriedade, sabe? Porque as pessoas elas passam a te olhar com respeito, com admiração e ver que só pela sua aparência que você poderia ser promovido para um cargo de chefia e por aí. Então, a aparência eu aprendi que é muito importante, só que para o setor público não é tão relevante assim, porque o que você precisa para conseguir o emprego é passar na prova, ser nomeado. E quando você está trabalhando lá, não tem chefe, assim, pelo que eu acho, né? Não tem. Você não precisa agradar ou puxar o saco, como a maioria das pessoas falam, de um chefe. Para você poder ser promovido, de novo, você vai ter que fazer uma prova, porque é setor público. E além disso, né, além da aparência ser muito importante, contatos. No emprego onde eu trabalhava, era num call center. E aí apareciam pessoas com menos tempo de empresa que eu e que já eram promovidos para outros cargos melhores, enquanto eu ficava ainda lá na PA fazendo atendimento telefônico. E quando eu ia conversar com essas pessoas, elas se abriam e falavam: Ah, é porque o meu irmão me indicou, porque ele soube na área dele que estava abrindo vaga, é porque eu tenho um amigo, um conhecido, um tio que também soube que está abrindo vaga em tal lugar. E aí eu soube primeiro da informação pelo meu contato, e aí eu agarrei a oportunidade. É o que mais acontecia do pessoal ser promovido. Tinha lá um banco de talentos que era tipo onde eles divulgavam novas vagas, você tinha que preencher requisito de não ter faltado, não ter chegado atrasado, não ter recebido nenhuma suspensão ou advertência, o que era super difícil, porque tinha um diazinho que eu acabava chegando atrasada e isso me prejudicava de ser promovida. Ou às vezes acontecia uma coisinha com atendimento ao cliente que eu acabava levando uma advertência, porque eu também às vezes me estressava, principalmente em momentos de TPM, e era meio grossa com o cliente, ou às vezes eu fazia alguma coisa errada, porque tinha várias regras, né, do meu atendimento ao público, e você tinha que decorar para saber falar com o cliente, que eu trabalhava com saneamento básico, atendimento de saque. Daí, eu não conseguia, assim, o ano todo ficar sem nenhuma infração, sabe, por conta dessas coisinhas pequenas. Aí tinha esses problemas. E eu sou uma pessoa introspectiva e eu não fazia ideia de como fazer contatos, fazer amizades, me dar bem com o pessoal assim nesse sentido de ter telefone, de para poder ficar por dentro do que rola das promoções. Não era a favorita do chefe.
Então, eu tinha esses probleminhas. Eu não conseguia também atender as ligações rápido e puxavam muito meu saco por causa disso. E aí, eu fui pensando, sabe, quais outras opções que eu tenho no setor privado. Aí tem shopping, tem supermercado. Shopping engloba lojas de venda, como vendedor ou fast food. E shopping, supermercado, call center e área da logística, que eu vi que contrata também, para trabalho normal. E aí só tem essas opções, e só essas opções só pagam um salário mínimo. E é difícil você conseguir se sustentar com salário mínimo, morando sozinho, que é o meu caso. Por isso, agora que eu entendo, por isso que a maioria das pessoas, elas arrumam um namorado, casam, moram junto, pra poder, não é por causa de amor, porque tá apaixonada, pra poder sobreviver, pra poder pagar as contas. Daí eu não quero essas opções, porque o meu sonho é ter um carro, é financiar um apartamento na Caixa, eu quero poder viajar com mais frequência no ano, quero poder ter dinheiro sobrando na minha conta, eu quero poder ir no supermercado, comprar o que eu quiser, comer. Ai, eu ia falar besteira. Comer bastante. E o salário mínimo, sabe, não vai me proporcionar essas coisas do jeito que eu quero. Então eu quero ter uma qualidade de vida, sabe? E também eu fico pensando, eu me sinto muito preocupada em relação à minha velhice. Porque o que vai ser da minha velhice, gente? Eu vou estar ferrada com um salário mínimo da aposentadoria, sabe? Eu não sei o que vai acontecer. Porque com o tempo as empresas olham muito para a idade. Agora eu tenho 26, mas quando eu tiver 30, 40, as empresas vão ficar receosas de me contratar até para subemprego. Isso que é uma preocupação também para mim, sabe? Porque eu já vi acontecer isso com os outros. Daí eu me sinto preocupada e ansiosa em relação ao meu futuro. Aí eu tô querendo ir para o caminho do concurso público, não pela estabilidade, né? Muita gente fala, estabilidade, mas não é só isso para mim, sabe? É a preocupação com o futuro, com a aposentadoria, é a vontade de realizar sonhos, de ter uma qualidade de vida, de receber um salário bom, de ter um emprego bom também, porque é um saco trabalhar de supermercado, call center, essas coisas, eu não quero. Eu quero um trabalho de segunda a sexta. Eu quero trabalhar sentada. Eu já trabalhei como vendedora e é horrível. Você não pode sentar. Eu ia pro banheiro e eu ficava no banheiro só pra sentar, assim, no vaso, sabe? Abaixava o vaso e ficava sentada um pouco pra descansar as pernas, a panturrilha. Nossa, eu pegava ônibus lotado. Em pé, e ficava o dia inteiro em pé. É um saco. Eu não quero essa vida pra mim. Não quero de jeito nenhum. É muito ruim. Eu moro em São Paulo. Então, 5 horas da manhã, o metrô, o trem é lotado, lotado de gente. E eu não quero isso, eu quero ir trabalhar de carro. Por isso que eu quero ser concursada. Daí, eu já tentei outros caminhos também, além disso, né? Eu fiz faculdade, fiz Enem. Eu queria ir para a área da saúde. Daí eu fiz faculdade de radiologia, mas no fundo eu queria medicina. Só que eu não acreditava muito em mim, que eu ia passar em medicina. E também eu não tenho saco para ficar 10 anos estudando medicina. E tem aquela coisa também. O médico que não vem de família de médico, que não tem contatos, tem que ir para concurso público. Senão não vai conseguir emprego na área privada. Se é, tipo, igual eu, sabe? Que não tem contatos, essas coisas. Daí tem isso. Aí eu tô me encontrando, sabe? Eu só vou conseguir mudar, assim, de vida, melhorar. Eu também quero sentir orgulho, sabe? Do meu trabalho. Várias coisas. Eu espero que ano que vem dê certo. Eu vejo que tem pessoas que ficam, tipo, 5 anos estudando pra passar pra concurso público. E me dá um pouco de medo de chegar nesse nível assim. Mas eu acho que essas pessoas que ficam muito tempo é porque elas querem aquele concurso
que é muito concorrido e é muito bom, no sentido de pagar um salário de 20 mil, essas coisas, sabe? Aqueles cargos top. Eu acho que é por causa disso. Eu até vi num podcast sobre concurso público, o cara que é juiz, ele falou assim, que na verdade é uma escada. Você tem que começar de baixo no concurso público. Ele falou que ele começou querendo o TJSP, ele tentou 2 vezes e não conseguiu. A irmã dele, que era mais experiente, falou para ele, olha, é melhor você tentar um concurso mais fácil. E aí, ele escutou a irmã dele, então ele recalculou a rota e se inscreveu para o IBGE. E aí ele conseguiu passar. Ele escutou a irmã dele porque a irmã dele era do TJ. Só que antes de ser do TJ, ela era do Correios. E aí ela foi subir na escadinha, sabe? Eu já ouvi falar nesse negócio de concurso escada. E aí do IBGE, ele conseguiu passar depois pro TJ. E aí depois eu não sei se ele foi para outro, mas eu sei que no final ele acabou virando juiz. Então eu vou levar essa história dele como aprendizado. Eu tô até pensando em talvez me inscrever para um concurso mais fácil do que o TJ, que teria o IBGE, só que já fechou. Só que a questão é em relação que os concursos mais fáceis, né, que IBGE, Correios, até esses de fundamental da promotoria que abriu, eles cobram matemática, informática, as matérias que eu não sou boa, então eu não sei, sabe? E também leva muito do meu tempo estudar o TJ, porque além disso eu tenho que trabalhar essas coisas, então eu fico nessa. Mas eu vou testar, vou fazer o TJ, o próximo, que tem todo ano. E se eu ver que eu tô empacada, tá passando uma prova, 2 provas e eu tô sendo reprovada, eu vou ver se eu faço um concurso mais fácil para ir, né, subindo assim de nível. E como o meu ponto fraco é matemática e português, essas coisas, eu tô até pensando em deixar de lado essas minhas inseguranças, ou ir mesmo com as inseguranças e começar a pegar para estudar. Mesmo eu não entendendo, mesmo tendo dificuldade, eu acho que com o tempo eu posso assim aprender matemática, português, essas coisas. Eu não sou burrinha em português, sabe? Eu sei ler, escrever essas coisas, mas quando eu vou fazer interpretação de texto, eu viajo, sabe? Eu fico sem entender nada. Eu só consigo entender as coisas de interpretação e compreensão de textos mais fáceis, mas é porque eu não tô acostumada a fazer questões. Essa é a questão, né? Tem que fazer exercícios e com o tempo o cérebro vai entendendo. Eu já vi vários vídeos de podcast que eles falam que não é do dia para noite, sabe? Que a gente vai conseguir absorver o conhecimento. Então, o primeiro vídeo que você vê, a primeira apostila que você vê, que você tem o primeiro contato daquele tipo de conhecimento, é óbvio que nas primeiras perguntas que você for responder daquilo, você não vai acertar. É óbvio que no dia seguinte você não vai lembrar direito, mas com o tempo, com a repetição, vai lembrando, né? Vai aprendendo. É o que eu tô aprendendo isso na prática, na experiência e no que eu vejo assim nos vídeos das pessoas que já passaram falam. Então é esse o vídeo, gente. Tchau, tchau.